Querido Deus e Pai que está nos céus, obrigado pela luz que o Senhor derrama sobre nós do alto céus. Obrigado pelos nossos pioneiros, pelos preconceitos e barreiras que eles tiveram que vencer para trazer para nós a mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que seja conosco durante esse estudo, que o Senhor nos guie, que o Senhor me use, que o Senhor perdoe os meus pecados e que eu esteja aqui puro atrás da cruz de Cristo. Tenha misericórdia de nós. Eu peço tudo isso em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. É a segunda parte do vídeo sobre os fundamentos. Vou fazer uma breve revisão do que a gente já viu. As notas para essas apresentações vão estar na descrição. É muito importante que você acompanhe os textos que eu estou lendo da irmã White e tenha sua Bíblia em mãos também para estudarmos. Estamos estudando Abacuque 2, 1 a 5. Tem uma profecia importantíssima para os mileritas e que nós precisamos compreender hoje, nos nossos tempos. Eu vou reler Abacuque 2, de 1 a 5. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado. Mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Então a gente estudou, vimos em Isaías 21, que o atalaia é quem está em cima da torre e observa para ver o que está acontecendo. A gente viu que no tempo de Israel existia um vigia que olhava para ver, para descobrir, em tempos de guerra, quando a espada estivesse vindo, ele tinha a função de tocar a trombeta para que todas as pessoas do povo de Israel fossem preparadas. Então, hoje não estamos mais em tempos de paz. Um atalaia é necessário. O rei do norte está vindo sobre nós. O dia do Senhor vai chegar em breve. Então, temos um atalaia. Essa função de Abacuque está novamente presente. Abacuque 2:1 é um atalaia, assim como Ezequiel 2 e Ezequiel 3, que já estudamos. O atalaia, em Ezequiel 2, come um livrinho escrito por dentro e por fora. O mesmo livrinho de Apocalipse 10, que João comeu, e escrito por dentro e por fora, que era doce na boca e amargo no ventre. O mesmo livrinho que os mileritas comeram. O mesmo livrinho que produziu a mensagem de 1843, 1842 e 1844. Vimos a importância dessa história, vimos que Ellen White dá uma ênfase na posição dessas mensagens. Ela nos pede que entendamos os paralelos nos grandes movimentos de reforma. Ela diz que os 7 trovões, que é o que está contido no livrinho de João, no livrinho de Daniel, ela diz que os 7 trovões é um delineamento de eventos que aconteceu entre a primeira e a segunda mensagem angélica. A gente já viu que a primeira e a segunda mensagem angélica aconteceram em 1798, quando a primeira mensagem angélica chega. E ela termina a segunda mensagem quando a terceira chega, que é 22 de outubro de 1844. Então, os 7 trovões são esse delineamento de eventos que aconteceu entre essas duas datas. Agora, nosso objetivo é entender Abacuque. Entender por que esse atalaia, que recebe uma visão,
ele tem que escrever sobre tábuas. Para entender isso, eu vou começar lendo um texto que está no Grande Conflito, na página 391. Diz assim: já em 1842, a ordem dada nesta profecia de escrever a visão e torná-la bem legível sobre tábuas, a fim de que a pudesse ler o que correndo passasse, havia sugerido a Carlos Fichte a preparação de um mapa profético, a fim de ilustrar as visões de Daniel e do Apocalipse. A publicação desse mapa foi considerada como cumprimento da ordem dada por Abacuque. Todavia, ninguém naquele tempo notou que uma visível demora no cumprimento da visão, um tempo de tardança, é apresentado na mesma profecia. Depois do desapontamento, pareceu muito significativa essa passagem. A visão é ainda para o tempo determinado. E até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. O justo, pela sua fé, viverá. Ellen White disse claramente que o diagrama, o mapa profético feito por Carlos Fichte é o cumprimento de Abacuque 2, 2 a 3. Esse diagrama aqui é o diagrama de Carlos Fichte, usado pelos milleritas para pregar as mensagens. Milleritas de 1842, 1843. Todos eles estavam unidos sobre essa mesma mensagem. Veja essa outra citação de Primeiros Escritos, página 74. Tenho visto que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor e que ele não deve ser alterado, que as figurações eram o que ele desejava que fossem e que sua mão estava presente e ocultou o engano em alguma figuração, de maneira que ninguém pudesse vê-lo, até que sua mão fosse removida. Então, olha o que Ellen White diz sobre esse diagrama. Foi dirigido pela mão do Senhor e ele não deve ser alterado. As figurações eram o que ele desejava que fossem, e sua mão estava presente. Ocultou um engano em alguma figuração, de maneira que ninguém pudesse vê-lo até que sua mão fosse removida. Esse engano, esse erro ocultado pela mão do Senhor, é importantíssimo para o nosso tempo hoje. Revela muita coisa e a gente não vai discutir isso aqui hoje. Mas o que eu quero chamar a atenção é que ele foi dirigido pela mão do Senhor, não deve ser alterado. As figurações eram o que ele desejava que fossem, e que sua mão estava presente e ocultou um engano somente, em alguma figuração. Esse é o diagrama de 1843. Esse diagrama foi dirigido por Deus, representa a unidade do movimento millerita, representa o fundamento da nossa fé e não deve ser esquecido. Agora, sobre esse diagrama, que é o diagrama de 1850. Manuscripts Releases, volume 13, página 359. Vi que Deus estava com a publicação do diagrama de 1850, feita pelo irmão Nichols. Vi que havia uma profecia na Bíblia que se referia ao diagrama. E se esse diagrama está destinado ao povo de Deus, se é suficiente para um, também basta para outro. E se um necessita de um diagrama mais amplo, o outro também necessitaria. Esse diagrama é cumprimento de uma profecia, da mesma profecia de Abacuque. Esse diagrama foi feito pelo irmão Nichols. Veja a outra citação. Segunda-feira nós voltamos para Dorchester, onde nosso irmão Nichols e família vivem. Lá, de noite, Deus me deu uma visão muito interessante, a maioria da qual vocês verão no jornal. Deus me mostrou a necessidade de publicar um diagrama. Eu vi que era necessário e que a verdade tornada bem legível sobre tábuas iria afetar a muitos, iria causar almas a virem a conhecer a verdade. Isso está Manuscript Release, volume 15, página 210.
parágrafo 3. Dessa vez ela cita Abacuque 2, a verdade tornada bem legível sobre tábuas. É importante entender que é um cumprimento de Abacuque 2, por quê? Porque a função das tábuas é para que quem passasse correndo pudesse ler. Se um dia você fizer um estudo bíblico sobre Daniel e Apocalipse e utilizar esses diagramas, você verá quão rápido, quão eficaz é o estudo de Daniel e de Apocalipse usando eles. Por quê? Porque a Bíblia disse que eles são para quem passasse correndo. Mais um texto sobre o diagrama de 1850. Está Manuscript Releases, volume 16, na página 207. Nossa próxima conferência foi em Fairhaven. O irmão Bates e esposa estavam presentes. Foi uma boa reunião. Em nosso retorno ao irmão Nichols, o Senhor me deu uma visão e mostrou-me que a verdade deve ser tornada legível sobre tábuas, e que isso causaria muitos a se decidirem pela verdade das 3 mensagens angélicas, com as 2 anteriores tornadas legíveis sobre tábuas. Olha esse texto. Primeiro, Ellen White recebe uma visão direta de Deus para que esse diagrama fosse publicado. Esse diagrama causaria muitos a se decidirem pela verdade das 3 mensagens angélicas. E as 2 anteriores tornadas, e ela ainda adiciona, com as 2 anteriores, tornadas legíveis sobre tábuas. Isso quer dizer que aqui está contido os 7 trovões. Ellen White disse que os 7 trovões é a delineação de eventos que ocorreram entre a primeira e a segunda mensagem angélica. Ellen White disse que as 2 mensagens anteriores foram tornadas legíveis sob tábuas. Por que estamos falando disso? Por que estamos trazendo a história millerita à tona? Por que falamos dos diagramas? Veja essa próxima citação, está em Manuscripts Releases, volume 21, página 437. Todas as mensagens dadas de 1840 a 1844 devem ser feitas ativas agora, pois há muitas pessoas que perderam seus objetivos. As mensagens devem ir para todas as igrejas. Cristo disse: mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas injustos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. E agora ela continua: bem-aventurados os olhos que viram as coisas que foram vistas em 1843 e 1844. A mensagem foi dada e não deve haver demora em repetir a mensagem, porque os sinais dos tempos estão a cumprir. O trabalho de fechamento deve ser feito. Um grande trabalho será feito em um curto tempo. Uma mensagem em breve será dada pelos escolhidos de Deus, que aumentará em um alto clamor. Em seguida, Daniel estará em seu lote para dar o seu testemunho. Vamos refletir sobre esse texto. As mensagens de 1840 a 1844, que estão resumidas nesses diagramas, devem ser feitas ativas agora. Por quê? Muitas pessoas perderam seus objetivos. Quem se lembra desses diagramas? Quem conhece esses diagramas? Quem sabe explicar esses diagramas? Olha esse texto. Está em Mateus 13, 16 e 17. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. E agora ela faz um paralelo. Bem-aventurado os olhos que viram as coisas que foram vistas em 1843 e 1844. Ela faz um paralelo da história de Cristo com a história
milerita. Bem-aventurado os olhos que viram. Temos que estudar a história de Cristo. Temos que estudar a história milerita. E no final desse texto, ela une o estudo das mensagens de 1840 a 1844 com o alto clamor. Ela diz que uma mensagem em breve será dada pelos escolhidos de Deus que aumentará em um alto clamor. Não se engane, a mensagem que se tornará um alto clamor é a repetição das mensagens dadas de 1840 a 1844. Não há terceira mensagem angélica sem a primeira e sem a segunda. Se você não conhece a primeira e a segunda mensagem angélica, você não vai conhecer a terceira. Eu vou ler agora um texto de Joseph Bates. Está em Early SDA Pamphlets, página 17. Agora a nossa história mostra que houve centenas de pessoas ensinando sobre o mesmo cartaz cronológico de que William Miller ensinava, e todos do mesmo caráter. Então isso foi a singularidade da mensagem, todos num só tema: a vinda do Senhor Jesus em um determinado tempo, 1844. Esse cartaz foi usado pelos mileritas, e esse cartaz representa a singularidade do movimento, representa a singularidade da mensagem, representa o caráter da mensagem, todos do mesmo caráter. Olha esse texto de James White. Está em Second Advent Review and Sabbath Herald, volume 1, número 2, James White. Este foi o testemunho unido dos leitores do Segundo Advento e outros artigos, estando firmes na fé original, que a publicação do cartaz era o cumprimento de Abacuque 2, 2 e 3. Se o cartaz foi objeto de profecia, e aqueles que negam deixam a fé original, então 457 é o ano que determina o início dos 2.300 dias. Foi necessário que em 1843 fosse publicado pela primeira vez, de modo que a visão deveria demorar, ou que deveria haver um tempo de demora, na qual o conjunto das virgens tinham que estar sonolentas e dormir sobre o grande tema do momento, justamente antes de serem despertas pelo grande clamor da meia-noite. Mais uma vez, um pioneiro mostrando, evidenciando a unidade que esse diagrama, no caso, traz para o movimento. Eu vou reler um texto que já lemos. Está em Review and Herald, 14 de abril de 1903. Parte 35. Lemos na primeira apresentação. Diz assim: o aviso chegou. Nada deve ser permitido entrar que perturbe o fundamento da fé sobre a qual temos construído desde que a mensagem veio em 1842, 1843 e 1844. Eu estava nessa mensagem e desde então eu tenho estado em pé diante do mundo, fiel à luz que Deus nos deu. Não nos propomos tirar os nossos pés para fora da plataforma em que foram colocados ao buscarmos dia a dia ao Senhor com oração fervorosa em busca de luz. Você acha que eu poderia abandonar a luz que Deus me deu? Ela é como a rocha eterna. Que a gente possa refletir na importância desses diagramas, na importância do movimento milerita, na importância de não esquecermos as veredas antigas. Vamos finalizar com Jeremias 6, (16) e 17. Diz assim: assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas o que eles dizem? Não andaremos nele. Olha o que continua dizendo. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atento ao som da trombeta, mas dizem: não o escutaremos. O
Que a gente possa escutar o som da trombeta, do atalaia que está tocando. Que a gente possa perguntar pelas veredas antigas. Que a gente não se esqueça de como saímos do Egito, para que não voltemos para lá. Vamos orar? Ó Deus e Pai que está nos céus, obrigado pela misericórdia que o Senhor derrama sobre nós. Obrigado pelas marcas, pelos sinais que o Senhor nos dá para que possamos ver quão breve estamos, quão perto estamos do fim, quão breve são os últimos momentos dessa terra. Que o Senhor nos faça entender a seriedade do momento em que vivemos. Que o Senhor nos faça entender, nos faça ver como o Senhor nos guiou no passado, para que não temamos do futuro. Pai, tenha misericórdia de cada um que está escutando essa mensagem. Que o Seu Espírito Santo os convença e os guie em toda a luz. Eu peço tudo isso pelos méritos do Seu Filho amado, que morreu por nós na cruz. Em nome de Jesus, amém.